Eu não sei de onde veio essa ideia de que trilhar um caminho espiritual, uma jornada espiritual, é sinônimo de desligamento do mundo material. E não é. A gente precisa começar a se distanciar dessa ideia e entender que a gente está num corpo físico por um motivo específico. Por algum motivo a gente está nesse corpo. E eu entendo que a nossa vinda para a Terra e que a nossa estadia na Terra, nesse corpo que a gente tem, é um milagre. É um corpo extremamente perfeito, sensorial, que foi criado e que existe com o poder de perceber tudo ao nosso redor. Porque algo tão divino poderia ser diminuído numa jornada espiritual. Bem-vindo ao 15º episódio do Aloka Tarot Podcast. Hoje a gente vai falar da Imperatriz, o Arcano 3 dos Arcanos Maiores. Antes disso, eu te convido a escolher uma carta entre os números 3, 2 e 1 e meditar num conselho, numa pergunta que você quer pedir para o tarô. Uma pergunta que você precisa fazer porque sozinho você não chegou numa resposta. De repente o tarô pode te ajudar. Então pensa aí nessa pergunta, pensa num conselho, escolhe um número e no final do episódio eu volto aqui com o resultado do tarô para você. Quanto mais objetivo for seu pensamento, sua pergunta, sua solicitação de conselho, mais assertivo vai ser a resposta do tarô lá no final. Te convido também, se você ainda não me segue, a me seguir no Instagram, @alokatarot. Lá eu posto conteúdos complementares ao que eu trago aqui no podcast. Então é bem legal você acessar lá para você também ter um recurso mais imagético do que a gente fala aqui. E é um lugar onde você pode falar comigo através de comentários, directs. Eu sempre respondo aos comentários e às mensagens diretas, porque eu acho legal a gente conversar. Então vai lá, me conta o que você está achando. Eu acho que faz tempo que eu não falo isso aqui, mas eu falei nos primeiros episódios do podcast que tarô, ele não é GPS, ele é uma bússola. O GPS é aquilo que eu falei uma vez, ele traça o melhor trajeto pra gente, o melhor caminho, onde não tem tanto trânsito, onde as estradas são melhores, enfim, se você vai de transporte público, qual trajeto é menor, se é de ônibus, se é de metrô, se é de trem. Você abre lá o Google Maps, né, ele te orienta. Ele só vai parar de te encher o saco quando você chegar no seu destino. A bússola não. A bússola ela é menos invasiva, né? Menos presente, mas é super eficiente, existe até hoje e o tarô se encaixa aí. O tarô é uma bússola, porque ele não vai pegar na sua mão e te levar até o resultado que você quer atingir. Ele vai falar, você tem grandes chances de conseguir atingir esse resultado. O caminho é esse, você precisa se desfazer disso, você precisa melhorar isso, você precisa potencializar esse arquétipo na sua vida para que você alcance esse objetivo, esse emprego, essa promoção, esse relacionamento. Ele não vai te levar até o final. Ele vai te falar, é por aqui, diferente do GPS que vai te levar até o final. Depois que ele aponta, assim como uma bússola, é responsabilidade sua decidir se você vai seguir esse norte que a bússola está apontando, que o tarô está apontando ou não. Então tomem cuidado para não confundirem oráculos com coisas que são verdades fechadas ou determinantes nas nossas vidas. Não, os oráculos eles vasculham a gente, acessam a nossa energia e baseado nisso eles apontam aonde a gente conseguiria chegar, qual o nosso melhor, o que vai ser melhor pra gente baseado no nosso desejo, na nossa capacidade, no nosso histórico. Ele acessa tudo isso e traz através de um signo, de uma imagem, uma sugestão. Se você vai acatar essa sugestão ou não, é outra história. Então vamos ficar atentos e ouvir com sabedoria o que o tarô fala pra gente. Voltando a falar do que eu trouxe na introdução do podcast, de que a gente vive no mundo material, a gente é feito de carne e osso. Seria muita bobageira nossa acreditar que esse corpo aqui não serve para nada. Ele serve para muita coisa. Ele tem tantos potenciais, tantos recursos, né? A gente costuma ficar admirado com novas tecnologias, com celulares, computadores, câmeras, carros, aviões, etc. Inteligências artificiais. E olha no espelho. Vê o que você tem aí na sua casa. Você não teve que pagar nada para ter essa máquina que você tem, que é o seu corpo. Recentemente eu descobri que eu não estava enxergando direito. Eu estava
tendo muita ardência nos olhos, muita dificuldade para enxergar algumas coisas. Eu já usava óculos e faz tempo que eu não ia refazer o exame e fui até o oftalmo ver o que estava acontecendo e descobri que agora eu tenho miopia. Então eu tive que fazer um óculos novo. O nosso corpo avisa a gente quando ele não está em plena forma. E mesmo que a gente precise aí de recursos, de ferramentas para que ele funcione um pouquinho melhor, ele se adapta tão bem, ele é tão aberto, ele é como se fosse um código aberto, né? Que você pode interferir através de gadgets e aperfeiçoar ele ainda mais. Mas ele, por natureza, é muito bom. Então agora eu tô enxergando em Ultra HD, tá maravilhoso. Mas veja bem, você tem uma câmera embutida em você, sua boca é um alto-falante que fala o que o seu cérebro pensa, o que o seu coração sente. Você toca nas coisas e sente as texturas, sente as temperaturas, você sente cheiro, você ouve música, você ouve as pessoas falarem com você, você é uma máquina tão completa, e mesmo que algum desses recursos, digamos assim, do seu corpo não esteja 100%, ainda assim você tem outros recursos que com certeza compensam esses recursos e que não vão te tornar menos valioso ou defeituoso, né? Não existe isso. Todo mundo é perfeito do jeito que é bonito do jeito que é. Existe toda uma propaganda, toda uma encheção de saco na nossa cabeça para falar que só existe um bonito, né? Um desejável, um gostoso, uma gostosa e gente, não existe isso, né? Tudo é gostoso, tudo é bonito. Todos os nossos desejos, todas as nossas sensações são belas. A Imperatriz vem falar isso pra gente porque ela é a manifestação de tudo que é material, de tudo que é prazeroso, de tudo que é gostoso, de tudo que é próspero em cima da Terra. A gente saiu lá da sacerdotisa, quem ouviu o episódio da sacerdotisa deve lembrar, que é a introspecção, que é o momento de germinar, que é o momento de você mergulhar no oceano dos pensamentos, no oceano das emoções, no oceano dos sentimentos e ficar ali naquela escuridão esperando as coisas amadurecerem e chegarem no ponto de brotarem. Eu até fiz essa associação quando eu falei da sacerdotisa, que a gente tem o tempo certo para brotar. É igual uma planta, né? Quando ela está desenvolvendo, a semente está desenvolvendo a ponto de chegar a virar uma planta, romper a terra, depois dar flor, depois dar fruto e tudo mais. Você poda fora do tempo, se você muda de vaso antes do tempo, tudo isso vai comprometer ali o desenvolvimento dela. Então a gente saiu desse período de desenvolvimento da semente e já tá assim bombando em cima da terra, a gente já cresceu, já virou planta, já tá dando fruto, porque nessa época do ano é época de colheita, é quando o sol tá, né, pelando, e aí agora que no meinho do verão, um pouquinho antes do outono, a gente já começa a ver resultado daquilo que foi plantado lá atrás, tanto de forma metafórica como literalmente. Antigamente, nessa época, os pagãos celebravam as primeiras colheitas, né? As colheitas eram divididas em etapas antes do início do inverno rigoroso, porque quando chega o inverno rigoroso, principalmente onde tem neve, não dá para fazer muita coisa, né? A terra fica coberta de neve e gelo. Então, antes que chegue o inverno rigoroso, existem ali as colheitas, os frutos, os cereais, e isso era transformado em grandes celebrações de colheitas. A Imperatriz ela está muito associada a essas colheitas, às deusas que regiam essas colheitas. Deméter, por exemplo, lá da mitologia grega, tem tudo a ver com a Imperatriz do Tarô. São mulheres que são sinônimos de fertilidade, de força da terra. Elas são cheias de calor, cheias de vida, são cheias de maternidade, cheias de leite, cheias de alimento para dar pra gente. A Imperatriz, então, ela se manifesta na própria terra em si. Então, gente, não se desconecte do material. O material também é divino. Se a gente não enxergar a gente como divino, essa máquina poderosa que a gente é, o que mais vai ser divino? Se a gente não olhar ao nosso redor e não entender que a natureza é divina, que os animais são divinos, sabe? Que o ar que você respira, que você não enxerga, mas que existe, não é divino. O que mais vai ser divino além disso, sabe? São tantas coisas lindas que estão ao nosso alcance, que a gente consegue
passar a mão e sentir, que a gente consegue sentir o cheiro, que a gente consegue comer e sentir o sabor, sabe? Tudo isso é manifestação do divino no nosso plano. E negligenciar isso e entender isso como coisas pecaminosas e coisas que nos afastam do divino é se afastar do divino. A Imperatriz vem lembrar a gente de que sexo é bom, que sentir prazer é bom, que dar e receber prazer é bom, que explorar o nosso corpo, cada canto dele, cada campo sensorial dele é uma experiência, é um privilégio. Não vamos abdicar dos nossos corpos, vamos cuidar deles. Vamos ao médico, vamos fazer exercícios, cuidar da nossa alimentação, vamos beber água, vamos dar prazer para ele, vamos receber prazer nele. É disso que a Imperatriz fala. Então, aproveitando esse restinho de verão que tem aí, onde nossos corpos estão quentes também, assim como o da Imperatriz, a terra está cheia de planta, as árvores ainda estão verdes, os frutos estão pendurados nas árvores, a mesa é farta, a variação de frutos é grande. Vamos aproveitar isso para fazer uma grande celebração da vida, para a gente agradecer que a gente está vivo. Pode ser que a gente esteja passando por uns trancos, né, na vida, mas mesmo assim, faz o exercício de agradecer pelas coisas que estão indo bem, pelas coisas que você ainda tem. Eu não tô falando pra você ser uma Alice e achar que tudo na vida é lindo e maravilhoso, porque eu sei que não é, e não é mesmo. Mas se a gente fizer o exercício de olhar para algumas coisas que estão correndo bem, que deram certo, isso é muito bom, isso gera prazer na gente. E vamos correr atrás das coisas que não estão dando certo pra gente resolver. Vamos pedir ajuda. Vamos pedir colaboração. Quem que pode te ajudar a sair dessa? A Imperatriz vem falar de comunicação também, de como a gente pode se manifestar nesse mundo, como a gente pode ser mais expansivo, sair da nossa individualidade e ir para o terreno da colaboração, do que é compartilhado. A gente tem falado muito sobre isso, né, nos últimos anos, de compartilhar as coisas, não só nas redes sociais, mas na vida também. Então, se você não está bem, procura ajuda, e se você sabe que alguém não está bem, vai ajudar. Essa troca, ela é muito frutífera para a nossa mente, para a nossa saúde, para a nossa felicidade também. Se você tem dificuldade de se conectar com as coisas materiais, com dinheiro às vezes, com prazeres desse mundo, começa a fazer alguns exercícios para você se conectar um pouco mais com a terra. Então andar descalço na terra, num jardim, na praia, no seu quintal, se tiver um pedaço de terra. Se você mora em apartamento, uma coisa que eu faço é cultivar plantas. Nos últimos meses, quem acompanha lá no Instagram, através dos stories até coloquei a evolução, tenho plantado coisas. Recentemente eu plantei semente de chia, e já tá brotando, tá a coisa mais linda. Do meio pro final do ano passado, eu plantei uma semente de abacate, e ela cresceu tanto que não cabia mais no apartamento. E aí eu levei para um terreno no interior, uma área que eles estavam arborizando. E agora eu vou de tempo em tempo ver o que está acontecendo com ele. E isso me trouxe uma sensação muito boa de ver as coisas que você planta germinar, crescer e começar a dar fruto e a tomar vida, porque toda a manifestação na Terra, ela é calcada em abundância. Então, quando você começa a se relacionar com a terra, com as plantas, com as sementes, e plantar e ver resultado, e esperar aquele tempo, e ver que tudo tem um processo, você também acaba assimilando isso para a sua vida. E você começa a se conectar um pouco mais com as coisas práticas, com as coisas do mundo material. Você entende que nem tudo é no seu tempo, que as coisas têm que acontecer no tempo certo, mas que acontece, e quando acontece é tão milagroso que você começa a ter um misto de riso e choro. Toda vez que eu vejo que uma planta que eu tô cuidando, que eu tô cultivando, cresce um broto, cresce uma folha, ou que uma semente germinou, eu fico tão feliz, eu fico tão espantado com a perfeição da natureza que eu fico sem palavras, de verdade. Esse é um exercício muito bom para você que tem dificuldade de se conectar com as coisas materiais. Não tô falando para você virar um hippie, se isso não tá na sua personalidade, não é isso que eu tô te falando. Eu tô falando para você fazer exercícios que vão te conectar com o mundo real, né? Às vezes a gente tá aí buscando um autoconhecimento, uma jornada espiritual e fica só no imaterial, no etéreo, e não vai dar certo. A gente é de carne, a gente tem carne e osso aqui. Você tá encarnado num planeta Terra, que é maravilhoso, tá recheado de coisa linda, porque você vai fechar os olhos para isso. Não será melhor você achar aí um meio termo? Ver o divino no terreno e o terreno no divino, né? E aí quando você começa a se conectar com essas coisas e observar mais
como o mundo ao nosso redor funciona, você começa a ver que a abundância é uma regra, é a base desse mundo que a gente está. Por mais que a gente enxergue muita miséria, muita desigualdade, de verdade existe, e isso tá muito errado, mas isso não tem nada a ver com a natureza. Se você atravessar tudo isso e olhar lá para a natureza, você vai ver o como ela é generosa. Porque se você plantar uma semente, ela vai crescer, vai dar frutos. Ela é generosa com a gente. A gente precisa se conectar com essa generosidade, com essa expansão da imperatriz manifesta na natureza, que tudo quer nos dar, que tudo ela quer nos prover. Ela quer o nosso bem-estar, ela quer o nosso prazer, ela quer a nossa alegria, ela quer a nossa exuberância, ela quer a nossa beleza, ela quer o nosso riso. Então quando a gente atravessa toda essa miséria que o mundo impõe pra gente diariamente, a gente se conecta com a terra primordial, com aquela terra que existia antes de tudo isso existir, antes do dinheiro existir, antes da gente inventar todas essas tranqueiras que a gente virou dependente. Ela continua existindo e resistindo lá atrás. Então a gente precisa sempre, todo dia, fazer esse exercício de se reconectar com a terra, com a natureza, com a imperatriz, com a mãe natureza, né, que as pessoas chamam. Ela tá lá, ela é a mãe. A mãe, ela provê tudo que os filhos precisam. Ela faz tudo o que for preciso para ver seus filhos felizes. E aí, você tá se conectando com essa mãe, com essa imperatriz? Ou você está se conectando com a miséria, você está se convencendo de que o mundo é triste, você está se convencendo de que o mundo não presta mais. Ele presta, ele está lá atrás. Tudo isso é uma máscara, que sim, às vezes ilude a gente, sim, cansa a gente, sim, vai ter dias que ele vai vencer, porque esse mundo está aqui para lutar com essa natureza, com essa espontaneidade, com essa generosidade. Ele está aqui como se fosse um pedágio para a gente pagar. A gente fica de um lado de cá na sofrência, e aí ele fica no meio do caminho, empatando essa conexão. Tem gente que acha que esse é o mundo real, e esse, na verdade, é a grande ilusão, né? Esse mundo que a gente vive, o mundo do consumo, dos bens e tudo mais, mas isso já é um outro assunto. E existe todo um mundo mais real ainda por trás dele, que é onde tudo ocorre de forma muito orgânica, cíclica, sem pedir para ninguém, sem esperar a ordem de ninguém, ela simplesmente acontece. E que nós sejamos assim também, como a imperatriz, como a natureza, prósperos, expansivos, férteis, felizes, alegres, que a gente possa respeitar também os ciclos das coisas, né? Eu não estou falando isso para você se forçar a se encaixar nesse formato, a se encaixar nesse arquétipo que eu estou falando hoje aqui. Eu estou trazendo isso para você entender um pouquinho mais sobre esse arcano, um pouquinho mais de uma possibilidade que está aí dentro de você e que às vezes você achou que não era possível porque você ouviu outras e excluiu essa. Qual é o seu corpo? Qual é a sua verdade? Qual é a sua vontade? Como você gostaria de se comportar nos lugares, né? Sem querer agradar ninguém, a não ser a si mesmo em primeiro lugar. Então, às vezes a gente vai embutindo algumas verdades dentro da gente que não são verdades, são verdades dos outros. Eu tenho falado isso aqui várias vezes. Vários arcanos vêm lembrar a gente disso. E a imperatriz vem lembrar que a gente tem que se conectar com o nosso corpo, quem a gente é, com a nossa verdade, com o que está ao nosso redor, e não com o que está sendo oferecido e pregado por aí. Ela se ama, a imperatriz, ela se acha o máximo. Ela pega quem ela quer, ela sai com quem ela quiser. Ao mesmo tempo, ela é uma mãe maravilhosa. Ao mesmo tempo, ela é a deusa da agricultura, que não deixa faltar nada sobre a terra. Ela é poderosíssima, ela é completa, ela é tipo a Beyoncé. Se existisse uma imperatriz encarnada hoje em 2020, sei lá, acho que seria a Beyoncé. Pensa na Beyoncé, uma mulherona riquíssima, mãe de família, sensual, sexy pra caramba, com filho, já fez show barriguda. Essa é o melhor exemplo de imperatriz que eu tenho pra dar pra vocês, é Beyoncé. Então, se inspirem na Beyoncé, a louca. Eu acho que deu pra entender o recado que a imperatriz veio dar pra gente. Eu fiquei muito feliz de escolher essa carta agora. Eu já falei que as cartas às vezes me escolhem. Tenho conversado e escutado ela nos últimos dias antes de gravar esse episódio. Eu espero que eu consiga transmitir para vocês através da minha voz, dessa ferramenta maravilhosa que eu tenho no meu corpo. E que vocês consigam aí do outro lado ouvir com o ouvido de vocês essa outra ferramenta maravilhosa do corpo de vocês. E que através disso a gente consiga se conectar e juntos deixemos a imperatriz usar o nosso corpo, se manifestar em nós e que a gente possa ter todas essas qualidades maravilhosas, esse arcano maior que eu aprendi a amar pra caramba.
Vamos para as leituras? Número 1, para de se iludir. Para de tentar achar aí nas suas emoções justificativas para ficar. Justificativas para ficar alimentando isso que você já percebeu que acabou. Você está tentando, através de sentimentos, sentimentalismos, falsas esperanças, perpetuar uma coisa que já acabou. Aceita que acabou, não vai rolar, não vai continuar. Não sei o que é, não sei se é um trabalho, se é um relacionamento, se é a saída da sua casa, não sei. Alguma coisa já acabou. E você está tentando achar dentro de você, dentro de sentimentos antigos, dentro de projeções suas, justificativas para ficar. Todas essas justificativas que você acha não são suficientes para manter isso vivo, porque já acabou. Número 2, é hora de você expandir o seu corpo, expandir a sua mente, expandir a sua criatividade, se colocar no lugar de liderança, se colocar nesse lugar que é seu, não deixa nada nem ninguém, principalmente se você tiver um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, te deter. Não deixe suas emoções te deterem, não deixe ninguém, a troco de sentimentalismo, te parar agora. Nada vai suprir isso que só você pode viver, que é esse seu momento de glória, de brilho, de expansão. Aproveita que esse momento é seu, não deixa sentimentos, saudades, emoções te atrapalharem, te confundirem. Vai pra cima, pega que é seu. Número 3, às vezes é melhor a gente assumir que a gente está numa posição não tão favorável assim, aceitar que a gente está numa posição de vulnerabilidade, impasse, de indecisão, de que nada dá certo pra gente, num momento ruim mesmo. Aproveita esse momento para reavaliar tudo o que aconteceu nos últimos meses, nos últimos dias. Aproveita esse tempo também para entender o que te colocou nessa situação embaraçada que você tá, porque às vezes nessa posição que você tá, você obtém uma nova perspectiva, uma perspectiva que você não tinha antes quando você estava bem, e agora você consegue ter. Para de ficar usando falácias, argumentos, impulsos, ideias que você sabe que não vai dar em nada para ficar se autoludibriando, ludibriando os outros, ficar passando a sensação de que você tá bem, tentar se auto-enganar, dizendo que você tá bem, que você vai conseguir, que você tem um projeto, que você já fez, já aconteceu no passado, que você tá com ideias, que você é fulano de tal. Calma. Nada disso, nada desses impulsos, nada desses saudosismos de coisas que você já fez no passado vão te ajudar agora. O que vai te ajudar agora é aceitar que você tá nessa posição e usar esse lugar que você tá para enxergar melhor ao redor. Já passa essa situação, mas é melhor você usar ela a seu favor do que você ficar se sacudindo, falando, se enganando a troco de nada. Aceita que você não tá legal, aceita que as coisas não deram certo, olha em retrospecto, analisa, muda seu olhar sobre as coisas, pensa, amadurece, você vai sair dessa transformado. Muito obrigado por você ter ouvido mais esse episódio do Alocatarô Podcast. Me segue no Instagram, @alocatarô, e se você quer uma consulta presencial ou por telefone comigo, me chama por direct ou manda um e-mail para allo@alocatarô.com.br que eu te passo o meu método de atendimento, valores e a gente marca um horário. Combinado? Até a semana que vem e um beijo!